Então, continuar a falar sobre collections. Na aula anterior, nós fizemos uma breve introdução e agora nós vamos fazer a parte 2. A parte 2 vai ser dar uma passada rápida, onde eu vou explicar para vocês como que funciona a maioria desses métodos, tá? E porque se eu passasse direto para alguns exemplos mais complexos, vocês não entenderiam como que é a síntese de cada método e ficaria um pouco mais complicado de entender. Ok? Se você é experiente, você pode pular um pouco essa série e ir para as outras aulas que vão ser mais sobre refatoração, se você já viu sobre esses métodos, você já está acostumado a trabalhar com collections, ok? Então, eu vou dar uma passada breve nesses métodos e depois, na parte 3 dessa série, nós vamos falar sobre refatorar o código. Por exemplo, pegar um código do Codecasts, pegar uma função qualquer, um método qualquer e mostrar para vocês como seria muito mais simples escrever aquela parte do código utilizando collections, ok? Então, nós vamos começar na ordem aqui com os métodos. Vocês até já viram o método average, mas a gente faltou falar do método all, né? Então, o que acontece? Imagina o seguinte, deixa eu dar uma limpada nisso aqui. E nós temos aqui, deixa eu limpar esse roles aqui também, deixar um array bem limpo aqui para vocês poderem entender. E nós temos aquele nosso array inicial que a gente utilizou na introdução, ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar primeiro, imagine que você está trabalhando aí, né? Você tem uma coleção e você precisa pegar aquele array porque você não quer trabalhar dentro da coleção. Você pode simplesmente utilizar o método. Vamos colocar aqui o people, que é a nossa collection, chamar o método all, e o método all, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o array original dessa nossa coleção. Entendam uma coisa também que é importante, o Vinícius me puxou a orelha ali, né, lembrando que eu tenho que falar sobre isso, que as collections implementam o conceito de imutabilidade. Então, tudo que você for fazer, essa variável people vai continuar com os mesmos valores. Tudo que for operação que a gente fizer em cima desses dados, vai existir um retorno, e a gente tem que pegar essa nova collection que é o resultado, porque a gente não vai modificar a collection people, ela sempre vai retornar uma coleção nova. Então vamos lá, a gente já fez o all, e o average eu mostrei para vocês como fazer a média aqui das screencasts na introdução, né? Mas existe um outro exemplo que é o seguinte, vamos colocar aqui para fazer um DD de uma vez, e o que a gente vai fazer? Collect 1, 5, 10 e 15.2. Simplesmente criei um array aqui com alguns valores aleatórios e o que eu posso fazer? Eu vou chamar aqui dentro dessa collection o método AVG sem nenhum argumento, que é diferente do que a gente tinha feito. E quando eu mandar executar, eu errei em algum lugar aqui, né? Faltou ponto e vírgula. Mandar executar, ele vai falar que a média, olha só que eu fiz errado também, faltou o array. Desculpem. Então vamos lá. Estou fazendo um DD para fazer um dump numa coleção que é um array de vários valores aleatórios. E se eu chamar o método AVG sem nenhum argumento, o que vai acontecer? Ele vai me dar a média desses valores. No outro exemplo, a gente chamou a média do AVG. Vamos fazer aqui de novo. People, só para vocês recapitularem. Se a gente chamar o AVG aqui, ele vai dar pau, porque ele vai dar um zero, né? Mas a gente, por quê? Porque a gente está falando de um array associativo. Então a gente precisa passar a chave que contém os valores para ser tirada a média. Então a chave se chama screencasts. Novamente, deu uma média de 55. O que acontece? Uma síntese alternativa que você poderia utilizar é utilizar o average. O que acontece? Exatamente a mesma coisa. Essa função é um alias de AVG. Só que se você tiver outra preferência de colocar a síntese dessa forma, você poderia utilizar. Vamos então seguir para a nossa próxima função, chunk. Vejam que a gente tem aqui um array com 3 valores, né? A gente criou uma coleção a partir de um array com 3 valores. O método chunk, ele basicamente ele cria uma nova coleção. Vamos colocar aqui o valor 2. E essa nova coleção não é um conjunto com esses dados, mas um conjunto com várias coleções, cada uma delas limitada a 2 elementos. Então, como a gente está criando uma coleção com 3 elementos, se a gente utilizar o método chunk, passando o parâmetro 2, ele vai criar 2 collections. A primeira collection vai ter 2 elementos, que é o nosso limite, e a segunda vai ter um elemento só. Para que isso serve? Isso é basicamente uma forma de você paginar uma coleção, ok?
Se você utiliza o paginator lá do Laravel, você provavelmente não vai utilizar esse método, mas existem outras aplicações que nós vamos falar depois na parte 3, que a gente vai fazer as refatorações, ok? Então, vamos prosseguir. A gente tem o método collapse. O que significa? Para que serve o método collapse? Eu vou mostrar para vocês o seguinte: people collapse, e vamos mostrar aqui o DD de o que isso faz, né? Na hora que eu executar, ele basicamente criou aqui pra gente uma coleção com três chaves, né? Ele só pegou o Fábio Vedovelli. Por que ele fez isso? Se a gente utilizasse um outro exemplo, isso aqui vai ficar claro para vocês. Se a gente utilizar um collect com um array, mas só que dentro desse array a gente tem vários outros arrays. Um array com 1, 2, 3, um array com 4, 5, 6 e um array com 7, 8, 9. Ok? Se a gente chamar o método collapse, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para mandar executar. Ele vai criar um array gigantesco, né? Fazendo a união de todos os arrays que estão dentro da nossa coleção. Para que isso serve? Isso serve muitas vezes para você juntar arrays. É basicamente isso, uma combinação de arrays. Como a gente estava utilizando aqui no nosso método original, o resultado foi meio que não esperado, porque ele vai utilizar as chaves. Então, como a gente tem várias chaves iguais, ele pegou o último valor. Ok? Esse método collapse ele é menos utilizado, ele tem menos aplicações, mas a gente vai utilizar ele também na parte que a gente for fazer as refatorações. E o combine, ele é um método bem útil, tá? Vamos lá. O que serve o combine? Imagina que a gente tem o seguinte, deixa eu comentar esse código aqui para vocês não ficarem muito confusos, só para vocês saberem que a gente não está utilizando ele agora, tá? Vamos lá fazer a combinação. Vou apagar o resto aqui e a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever aqui em cima, né, para ficar mais fácil de visualizar, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui chamado matérias e vamos colocar um array aqui chamado matemática, biologia, química, ok? Faz de conta que você, de algum lugar do seu sistema, você puxou os nomes das matérias. E você tem lá que as notas do usuário X são 10 em matemática, 25,5 em biologia e 80,9 em química. Só que, como que você vai juntar esses valores? Você poderia fazer um for each e fazer contar quantos valores tem, etc. Mas com as coleções você pode fazer o seguinte. Vejam bem que você pode fazer um collect matérias. Ok? E depois você pode fazer como que era o nome do nosso método? Combine. Notas. O que isso vai acontecer? Vamos chamar isso aqui de result. Ou seja, nós criamos uma coleção passando o array de matérias, que só tem os nomes das matérias, e nós utilizamos o método combine passando um array de notas, de valores numéricos. Quando eu der um DD aqui nesse result, vejam qual que vai ser o resultado. Ele basicamente fez de forma associativa. Utilizou o primeiro array como chaves, né, como índices, e utilizou o segundo array como valores. Então, matemática ele associou com 10, biologia ele associou com 25 e química ele associou com 80. Ok? Então, basicamente, o método combine serve para você pegar dois arrays, ele vai utilizar o primeiro array como chaves e o segundo array como valores. Isso é muito útil, tem vários casos que eu precisei fazer isso, tá? E basicamente é uma forma muito simples de você fazer isso. Você pode também utilizar, né, que nem a documentação faz, um all para poder pegar simplesmente o array resultante. Então, retornou para a gente aqui o nosso array. Então, vamos lá. O método contains eu vou continuar na próxima aula, porque ele é um pouquinho mais complexo, vai gastar um pouquinho mais de tempo e a gente fala com ele com um pouquinho mais de detalhes, porque ele é muito útil, eu uso ele bastante no meu código e ele merece um pouquinho mais de atenção, ok? Até a próxima aula.